Meus irmãos amados, com muita alegria eu volto a poder ter contato com você, mas hoje eu gostaria de alguma forma, conversar com você sobre algum assunto muito importante. Afinal de contas, o que é importante para nós, para escolhermos uma igreja evangélica equilibrada? Sim, porque a Bíblia diz em Hebreus 10, 25, que nós não devemos deixar de nos congregar. É um conselho da Bíblia, que nos congregarmos é muito importante. Mas a gente precisa entender que, infelizmente, existem algumas igrejas que saíram do equilíbrio da Bíblia, ou pelo menos tem alguma crença, algum tipo de experiência, algum tipo de norma, de regra, que, de repente, não está muito de acordo com as Escrituras. Então, a gente tem que, de alguma forma, levar em consideração algumas coisas importantes para escolhermos uma igreja. A grande verdade é que um bom número de pessoas escolhe uma igreja pela proximidade da sua casa, o que é mais confortável para ela, mas eu quero dizer a você que nem sempre o que é mais perto é saudável. E o que nós devemos escolher supermercado perto da nossa casa. Mas uma família espiritual, nem sempre nós devemos escolher aquela que só porque é perto da minha casa, só porque é na esquina da minha rua. É possível que a igreja, a comunidade que está perto de você não vai ser alimentado com equilíbrio pela palavra nessa comunidade. Existem outras pessoas que acabam escolhendo a igreja pelas pessoas que estão lá. Elas querem fazer um bom relacionamento, têm amigos, e são esses entrosamentos de amizade que fazem com que a pessoa acabe escolhendo esta ou aquela igreja. Mas eu queria que você levasse em consideração aspectos mais profundos, mais importantes para escolhermos uma igreja na qual nós podemos congregar, e mais do que isso, vai ser a igreja que os nossos filhos vão congregar. E eles vão ter esse histórico no seu coração, quando crescerem lá na frente. A igreja da sua infância, a igreja da sua mocidade é muito importante para que os seus filhos permaneçam no caminho da fé com equilíbrio. Existem diferenças doutrinárias entre algumas igrejas. Por exemplo, as igrejas pentecostais creem que os dons do Espírito, que o batismo do Espírito Santo são para os nossos dias. Algumas igrejas tradicionais entendem que essas manifestações foram restritas aos tempos da Bíblia e que hoje em dia quem tem Jesus Cristo no seu coração tem o Espírito Santo e não precisa buscar uma experiência extra de batismo com o Espírito Santo. Então, é uma diferença doutrinária, teológica. Se você crê no batismo do Espírito Santo como uma experiência para hoje, você tem que procurar uma igreja que creia assim. Porque se você vai para uma igreja que crê de outra forma, você vai ficar triste, você vai querer mudar a doutrina da igreja para a qual você está indo, e isso não é bom. Ou você concorda com a liderança, concorda com a doutrina da igreja, ou é melhor você não congregar numa igreja que você não aceite a doutrina. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma forma de você definir que grupo você vai frequentar. Outra doutrina importante é o batismo. Algumas igrejas batizam crianças. Você acredita, você crê que o batismo deve ser restrito àqueles que já
se converteram, no caso, o batismo de gente com mais de 15 anos. Você deve optar também por uma igreja que você crê. Na realidade, é bom que você analise qual a igreja que você está entrando, para, ao entrar, você ficar feliz, ficar confortável e não ter problemas doutrinários com a liderança da igreja. Outro aspecto que você tem que levar em consideração é o líder. Quem são os pastores da igreja que você está querendo frequentar? Porque esses pastores são aqueles que vão ministrar para você. Você precisa admirar esses pastores. Você precisa olhar para eles com admiração. Você precisa ver neles homens de caráter, homens íntegros, homens sérios, homens de uma vida conjugal, normal. Não é muito comum um pastor ficar trocando de esposa. Nós, evangélicos, de um modo geral, valorizamos o casamento. É lógico que existem exceções, mas, de um modo geral, um pastor é casado com a sua esposa e isso não se mexe nisso. Outra coisa é o próprio caráter do pastor. Ele tem problemas financeiros, ele passa cheque sem fundo, tem processos contra ele na justiça. Isso não é bom. O seu líder, o seu pastor, tem que ser alguém equilibrado, alguém digno, alguém que não esteja sendo acusado de nada, de alguma ilicitude. Então, presta atenção, observe os seus líderes. E como é que é o nível financeiro dos seus líderes? Alguns pastores vêm de famílias abastadas, de famílias ricas, e eles têm um padrão que já era dos seus pais, dos seus avós. Nada contra uma pessoa ter um nível financeiro bom, mas se o pastor é exclusivamente pastor e o seu salário vem todo da sua igreja como salário pastoral, não se entende que esse pastor exerça ou possua um nível financeiro acima da média. Um pastor com uma Ferrari, um pastor com um helicóptero, um pastor que tem uma mansão, vai de encontro a alguns princípios de uma normalidade. Você precisa, de alguma forma, esse pastor tem que ter credibilidade, inclusive na área financeira. Então, isso é importante para você pesquisar, porque são os líderes, são os pastores que vão ministrar ao seu coração. Você vai se sentar na igreja, na reunião, e ele vai estar pregando. Você tem que olhar para ele e dizer: tá aí, o meu pastor é um homem de Deus, o meu pastor é um homem cheio do Espírito Santo, o meu pastor é um homem íntegro, o meu pastor tem moral para falar de Jesus para mim e eu receber o que ele está falando. Então, a liderança é importante. Outro aspecto importante são os costumes. Existem igrejas mais radicais nos costumes. Uma mulher não pode cortar cabelo, não pode usar calça comprida, não pode passar batom. Algumas igrejas são mais radicais ainda. Você não pode ter televisão dentro da sua casa, você não pode usar blusa colorida. Se for homem, você só poderá usar uma blusa branca e a gravata tem que ser escura, não pode ser uma gravata com cores, etc. Ora, se você aceita esses bloqueios de costumes, você vai ser feliz nessa igreja. Mas se você tem uma outra cabeça, se você acha que você pode assistir um jogo de futebol, pode viajar e curtir uma praia gostosa com a sua esposa, então você precisa pensar quais são os costumes desta igreja, para você se sentir confortável, se sentir à vontade e não ter crise entre você e a liderança da sua igreja. São aspectos que você precisa levar em consideração. A localização da igreja é um outro aspecto de menos importância, mas para algumas pessoas que não têm grandes recursos, gastar menos no transporte é importante. Então, você vai ter que
partir para uma igreja cuja localização seja mais acessível para você. Mas eu volto a dizer, esse dado não é tão importante quanto a doutrina, quanto a liderança da igreja. Isso é muito importante. Se você quiser ser feliz, você precisa escolher uma igreja que abençoe o seu coração. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe igreja perfeita. Se você estiver procurando uma igreja 100% perfeita, você não vai encontrar, porque a igreja é formada de homens e mulheres, e esses homens e mulheres têm defeitos. Então, se você entrar numa igreja perfeita, ela deixa de ser perfeita porque você chegou. Então, filho, leve em consideração coisas pertinentes, coisas que realmente sejam importantes. Agora, existem alguns detalhezinhos que você deve relevar. A gente deve sempre pensar assim, isso é importante, eu posso conviver com isso que eu estou sabendo na minha igreja e ser feliz? Fique, releve. Agora, se o detalhe que te contaram, se esse dado é um dado tão importante que vai fazer você infeliz, aí você já não tem condição de ficar lá. Se isso é muito relevante, você precisa escolher uma igreja que preencha as suas expectativas. Bem, eu vou encerrando por aqui. Esse assunto é tão vasto que da próxima vez eu quero voltar a este mesmo assunto, parte 2. O que eu conversei com vocês até agora, parte 1. Na próxima vez vamos continuar com o mesmo assunto. Que Deus o abençoe e eu espero que você encontre uma igreja equilibrada, uma igreja que ministre ao seu coração, como são as mensagens que saem do púlpito dessa igreja. Elas falam a sua alma, elas alimentam você. Isso é importante para que nós encontremos e escolhemos uma igreja que vai abençoar a nossa vida e a vida da nossa família. Eu sou o pastor Paulo César Brito e eu espero que essa palavra tenha, de alguma forma, ajudado você a encontrar uma igreja equilibrada. Que Deus o abençoe.